Olá e bem-vindos! Na nossa análise de hoje vamos mergulhar numa história que começa com diplomacia, com um importante acordo de paz no Médio Oriente, mas que nos vai levar a um território completamente inesperado, o das antigas profecias. E a pergunta que nos vai guiar ao longo de todo este percurso é esta: um tratado de paz pode ser o prelúdio para o caos? É uma ideia que sugere que por baixo da superfície da geopolítica talvez haja uma história bem mais complexa a desenrolar-se. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser este. Começamos com o acordo de paz, depois vemos a ideia de um Conselho da Paz, fazemos a ponte para a profecia, exploramos uma contagem decrescente, diferentes cenários e, por fim, o que tudo isto poderia significar para o mundo. Muito bem, vamos então começar pelo início de tudo, um evento bem recente e marcante, os Acordos de Abraão. Estes acordos, assinados em 2020, foram um marco. Juntaram Israel, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. E mais tarde, Marrocos e o Sudão juntaram-se também. O objetivo era simples: normalizar as relações, tanto diplomáticas como económicas. E até o nome, Abraão, foi escolhido a dedo, para sublinhar a herança comum entre o judaísmo e o Islão. Agora, o que é realmente fascinante aqui é a mudança de estratégia. Foi uma verdadeira quebra com décadas de tradição. Em vez de se focar primeiro na questão palestiniana, a prioridade passou a ser outra: negócios e segurança. Principalmente face a um adversário em comum na região, o Irão. A ideia passou a ser alcançar a paz através da prosperidade. E é a partir daqui que a coisa fica ainda mais interessante. A fonte que estamos a analisar projeta uma possível evolução desta estratégia, algo que poderia tomar forma por volta de 2026. A fonte descreve aqui uma mudança de paradigma. Se os acordos originais eram entre nações, este Conselho da Paz seria diferente. Seria uma estrutura centralizada, liderada por figuras de topo e focada totalmente em negócios, contornando os canais diplomáticos habituais, como a ONU. Quase como uma startup da paz. A fonte que analisamos descreve um órgão internacional novo e muito poderoso, com líderes influentes ao leme. O plano? Reconstruir economicamente zonas de conflito, como Gaza, e transformá-las em centros económicos, criando uma paz impulsionada por investimentos gigantescos, tudo gerido de forma independente por este Conselho. E para se ter uma ideia do nível de que estamos a falar, olhem para este número: $1.000 milhões. Segundo a fonte, seria este o custo para um país garantir um lugar permanente neste novo Conselho. É no fundo um clube de bilionários, onde o poder financeiro compra um lugar à mesa das decisões. Certo, e é exatamente aqui que a nossa análise dá uma viravolta de 180 graus. Vamos sair da geopolítica e entrar noutro campo, porque a fonte que estamos a explorar faz uma ligação direta entre estas estratégias e antigas profecias bíblicas. A fonte aponta para este versículo específico, argumentando que o discurso moderno de paz e segurança, tão usado para promover estes acordos, é um eco direto dos avisos encontrados nestas escrituras. Para se entender esta linha de pensamento, é preciso conhecer um conceito-chave: escatologia. De uma forma simples, é o estudo do que muitas vezes se chama de profecias do fim dos tempos, ou seja, os eventos que levariam ao fim da história como a conhecemos. E no centro de toda esta interpretação está uma linha do tempo muito específica, um período profetizado de 7 anos, detalhado no livro de Daniel. A fonte foca-se nesta contagem decrescente de 7 anos. Tudo começa com a confirmação de um acordo de paz, mas, atenção, o ponto de viragem acontece exatamente a meio, aos 3 anos e meio, quando esse acordo é quebrado. O período termina depois num clímax de conflito mundial, conhecido como a Grande Tribulação. Segundo esta interpretação, a narrativa é bastante clara. O período começa com uma paz que parece perfeita, liderada por uma figura carismática. Mas a meio do caminho, essa figura revela as suas verdadeiras intenções e mergulha o mundo no caos. E aqui, a fonte faz uma ligação direta, quase ponto por ponto. Aspectos do tal plano de paz hipotético para 2026, como a criação de uma zona livre de terror ou a reconstrução económica, são ligados a versículos específicos que, nesta leitura, já os anunciavam há muito tempo. Então, a grande questão que se levanta é: o que é que dá o pontapé de saída para tudo isto? É aqui que a fonte introduz um evento conhecido como o arrebatamento,
a crença de que os cristãos serão subitamente retirados da terra. Dentro da escatologia cristã, existem basicamente três grandes teorias sobre quando é que este evento aconteceria em relação a essa linha do tempo de 7 anos. Poderia ser antes de começar, a meio ou só mesmo no fim. A fonte que analisamos foca-se intensamente neste primeiro cenário. A lógica é a seguinte: o desaparecimento repentino de milhões de pessoas criaria um caos e um vácuo de poder à escala mundial. E isto, claro, criaria as condições perfeitas para um novo líder global surgir, oferecer soluções e implementar a sua agenda. E nesse mundo pós-arrebatamento, o que aconteceria? De acordo com esta visão, este líder usaria a crise para implementar um sistema global, totalmente unificado, tanto financeiro como religioso, consolidando o seu poder sob o pretexto de estar a restaurar a ordem. Certo, vamos agora trazer isto tudo de volta para o presente. Como é que esta interpretação olha para o mundo de hoje, com vista a um cenário como o de 2026? A fonte argumenta que a crescente vontade de nações como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein em financiar uma nova ordem em Jerusalém seria o cumprimento moderno da aliança com muitos, descrita na profecia. Ou seja, não um acordo com uma só nação, mas sim com um consórcio de várias nações. Portanto, o ponto principal a reter desta análise é a forma como uma certa visão do mundo interpreta as notícias de hoje. Não como eventos aleatórios, mas como se fossem peças de um puzzle muito antigo a encaixarem-se, uma a uma. É uma maneira de ver a história desenrolar-se através de uma lente profética. E isto deixa-nos com esta pergunta final, que dá que pensar. Será que a geopolítica moderna e as profecias antigas são duas histórias completamente separadas ou serão, na verdade, capítulos diferentes do mesmo livro? É uma questão fascinante, independentemente daquilo em que cada um acredita.